Jujutsu Kaisen capítulo 157. Itadori sai voando de um dos prédios. Ele conversava com Hakari Kinji, um aluno da escola Jutsu que estava suspenso. Após o incidente de Shibuya, Hakari, por sua força, presença e talento, foi cogitado por todos para ser um reforço para a escola, para irem para a participação no jogo do abate, ou na migração e extinção. Itadori entendia a importância disso. Para entendermos o porquê de Kinji estar batendo em Itadori, temos que voltar lá para o capítulo 155, onde o xamã fala o seguinte: Itadori, você pode ter uma renda mensal de 1.000.000 de ienes trabalhando 1 hora por dia. Você acreditaria em mim se eu te dissesse isso? Bom, para saber qual é o, entre aspas, trabalho, você vai ter que comprar a informação por 200.000 ienes. Itadori entende que isso se tratava de um golpe e questiona Hakari sobre isso. Óbvio, querendo entender onde Kinji gostaria de chegar, e Hakari continua. Sim, precisamente como você intuiu, este é um método de golpe bem comum. O golpista finge ser rico, então eles vendem informações de como ficar rico, e assim eles fazem dinheiro. Descobrir isso é fácil o suficiente se você usar sua cabeça para pensar, mas tem um monte de idiotas que caem nessa. Por quê? É tudo por causa de paixão. Tanto o golpista como quem cai no golpe tem paixão. Eu vou mudar a minha vida. As pessoas se deixam levar pela paixão e acabam tomando decisões imprudentes. Mas sem paixão, as pessoas não se apaixonariam. Eu adoro a paixão das pessoas. Essas palavras vão ser muito importantes para entendermos algumas características de Itadori na obra de Jujutsu. Então vamos lá. Quando falamos em paixão, no mesmo sentido que Hakari, falamos no sentimento de pensar em querer algo ao ponto de ser imprudente para consegui-lo, colocar o que já tem em risco, arriscar o que não tem, ser o que não quer ou também ser o que desejam de ti. No caso, para o golpista, ser rico era o que as pessoas queriam que ele fosse, era o que as pessoas que se aproximavam queriam que ele fosse. Por isso, ele encarna essas características para conquistar suas vítimas em prol de algo que ele quer, arriscando tudo que ele poderia ter ou tem em uma suposta prisão talvez. Já o golpeado, a vítima, esse tem a paixão pelo que o golpista tem a fornecer a ele. Conquista em trabalho em poucas horas do dia, pegando os pecados capitais da ganância e da preguiça. Itadori, em sua história, era sempre a vítima, aquele que sofreu o golpe, aquele que seria o herói e iria exorcizar maldições salvando outras pessoas e cumprindo tudo que ele queria, honrar a promessa do seu avô, honrar seus amigos à sua volta. A história do garoto nerdzinho que cresceu sem pai, sem mãe e perdeu seu avô para uma doença, mas que tinha uma força incrivelmente grande dentro de si. Esse era o destino que Itadori queria como vítima. Até Shibuya, Itadori era desse jeito, mas depois do arco, ele deixou de ser a vítima e virou o golpista. Ele continuou nesse jogo, mas seguiu pelo outro lado. Deixou de ser a presa e virou o predador. Sua paixão ficou direcionada a um objetivo. Não importaria o que colocasse em sua frente, ele cumpriria. Deixou de ser o coelho, a presa, e se tornou o lobo, o predador. Coisa que é muito bem representada em um dos quadros mais lindos de Shibuya, onde Marreta e Itadori são representados cada um em seu devido lugar. O que Hakari precisava entender agora era a paixão de Itadori. Ele não sabia o que ele tinha. Hakari não conhecia Yuji e nem mesmo esteve em Shibuya. Então Hakari diz: a vida é uma aposta. Tem uma montanha de mulheres que me largaram porque elas odiavam jogos de azar. Mas elas entenderam tudo errado. As pessoas que conseguem apostar alto e as pessoas que não sabem quando parar, essas são as pessoas deixadas de lado na nossa sociedade. Mas não tem uma pessoa na Terra que não goste de apostar. O que eles odeiam não é a aposta, mas a perda e a ruína. Eu amo paixão. Paixão é a aposta e a aposta é a vida. O amor é o controle. Com o meu clube de luta, eventualmente, quero controlar a paixão desse país. Itadori, por que você não se deixa levar pela paixão? Nessa questão toda, Hakari meio que se descreve em palavras para Itadori. Alguém que é os dois tipos de pessoa que ele falou em uma pessoa só. Alguém que aposta alto, alguém que não sabe os limites, alguém que não teme a perda, um certo louco, alguém muito apaixonado pelo risco. E esse tipo de pessoa é odiado no mundo de Jujutsu, porque ele muda o jeito tradicional da magia, ele muda o jeito que os feiticeiros funcionam.
e por isso os conservadores o odeiam. Mas Itadori é igual Hakari. Ele apostou alto quando escolheu comer o dedo de Sukuna, apostou a própria vida e a chance de causar um estrago gigantesco a todos que estavam ao redor. Mesmo assim, Yuji teve chance de morrer e levar parte de Sukuna consigo, mas ele aumentou a aposta, mostrando não ter limites. Escolheu não comer apenas um dedo, mas os 20 de Sukuna. Assim como Hakari, ele também era o pior tipo de pessoa para o alto escalão Jujutsu. Depois disso, Itadori é descoberto por Hakari como um aluno da escola Jujutsu. Então começa uma sessão de espancamento a Itadori, até que Hakari o joga para fora da sala, e Yuji muda a postura deixando Hakari bater. E assim acontece, Hakari soca, e Itadori recebe o soco sem defesa em seu rosto. Antes de cair de costas, ele levanta. Próximo soco. Yuji queria a aprovação de Hakari. No soco seguinte, Hakari se encheu de energia amaldiçoada, prometendo que se Yuji ficasse de pé, ele iria o ouvir. No primeiro soco, Yuji se mantém e explica que estava ali porque disseram que Hakari era forte. Ele precisava da ajuda do xamã. Hakari se irrita e diz que Yuji estaria pedindo para ele arriscar sua vida por ele. Para isso, era necessário algo a mais. E é nesse momento dessa discussão toda que Yuji se revela como uma engrenagem. Ele fala que ele é uma engrenagem do mundo Jujutsu, algo bem interessante. Uma engrenagem para os feiticeiros continuarem a exorcizar maldições. No soco seguinte, Yuji voou para longe, parecia muito derrotado. O próprio Hakari assumiu isso, virando as costas e pedindo que o levassem. Logo em seguida, Yuji estava de pé, para surpresa de todos. Eu sou uma engrenagem. Engrenagens têm uma função. Minha função é exorcizar maldições. E se eu preciso da sua ajuda para isso, eu vou te seguir por toda parte, até você me dizer sim. Depois de tudo isso, Hakari finalmente reconhece Itadori. Reconhece o fervor do garoto, reconhece que ele tem de certo modo um direcionamento, que ele é tão louco quanto ele, tão apaixonado. E Hakari aceita ajudar, principalmente pela sua própria função. A função de ajudar os mais novos, ajudar seu Kohai. O interessante nessa conversa toda é a postura de Yuji. O modo que ele leva a situação de forma convicta e extremamente direta. Ele precisaria de Hakari e estava disposto a levar quantos socos fossem precisos, aceitando até mesmo a morte pelo seu objetivo. Como eu disse antes, o herói Itadori em Shibuya se tornou o predador Itadori. Ele ainda é o nosso protagonista, o garoto que vai mudar o mundo. Disso eu não tenho dúvida alguma. Mas a posição de Yuji hoje, a que ele resolveu assumir, é a posição clara de engrenagem para o funcionamento de algo maior. Ele não precisa estar preocupado em salvar o Gojo. Precisa saber como isso vai ajudá-lo a matar maldições. Não precisa saber como matar o Sukuna. Precisa apenas matar o Rei das Maldições. O modo como ele se direciona aos objetivos muda completamente. A partir desse ponto no pós-Shibuya, Itadori entra em uma crescente. E ele deve naturalmente se tornar no final da obra o poder que vai se opor a qualquer maldição, independente de qual seja o tamanho dela.